Amados ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael, e nessa oportunidade eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, que nos diz assim: Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Palavra gloriosa é essa que acabo de vos ler. É quando o apóstolo Paulo se encontra em Éfeso, discursando para os anciãos daquela igreja. E o que queria dizer com esse discurso? Ele queria dizer com esse discurso que a maior preocupação de Paulo não era nem com a sua vida. A maior preocupação de Paulo era cumprir o chamado que ele tinha recebido do Senhor Jesus. Ainda que esse cumprimento do chamado fosse com a sua própria vida, ou seja, o sacrifício da sua vida, e o que interessava a Paulo era cumprir com o chamado e o ministério que ele tinha recebido do Senhor Jesus. O que interessava para Paulo não era os seus afazeres, não. O que interessava para Paulo não era a sua família, não. E o que interessava para Paulo não eram os seus amigos, também não. O que interessava mais para Paulo era cumprir com alegria o ministério e o chamado que ele tinha recebido do Senhor Jesus. E qual foi esse chamado? Ir pregar o evangelho aos gentios. Tanto é que ele é chamado o apóstolo dos gentios. Para Paulo, pregar o evangelho era ganho. Para Paulo, morrer para Cristo também era ganho. Para Paulo, fazer a vontade de Deus era tudo o que interessava para Paulo. Paulo colocava acima de tudo o seu chamado, que era pregar a palavra do Senhor. E o Senhor lhe questiona nessa oportunidade: o que tu tem colocado em primeiro lugar? Será que você tem colocado em primeiro lugar as tuas amizades? Será que você tem colocado em primeiro lugar as tuas vontades? Será que você tem colocado em primeiro lugar a tua família ou até você mesmo? Será que você tem colocado em primeiro lugar a tua corporação, o ambiente onde você trabalha, os teus amigos? Ou, sobretudo, será que você tem colocado em primeiro lugar o chamado que Deus lhe confiou? E qual é esse chamado? Talvez o chamado seja pregar a palavra, então pregue com ousadia, sabendo que Deus liberta com a sua palavra. Ou teu chamado é louvar o nome do Senhor, então adore e louve o Senhor com ousadia, com temor, sabendo que Deus habita no meio dos louvores. Ou quem sabe o teu chamado é o chamado da intercessão, então ore com fé, não desista de orar, interceda sabendo que Deus responde às tuas orações, porque a oração de um justo pode muito os seus efeitos. O que Paulo nos ensina nesse versículo é: não coloquemos nada na frente daquilo que Deus nos confiou. O que interessa para nós nos dias de hoje é fazer a obra de Deus. O que interessa acima de tudo para os filhos e filhas de Deus é cumprir com o chamado que Ele nos confiou. Então cumpra com esse chamado, seja fiel ao chamado que Deus lhe confiou e cumpra acima de tudo com alegria e com gozo na alma, porque só o Senhor Jesus poderá te recompensar. E aonde Ele vai te recompensar? No dia da redenção do corpo, que será o dia da sua vinda. Cumpra com o chamado, não esperando nada de ninguém, não esperando barganha, nem esperando outras coisas de ninguém. Cumpra com o chamado, sabendo que Deus está lhe ouvindo, está te abençoando. Nesse chamado que você tem, você vai ser muito usado por Deus ainda, creia. Você é um profeta, você é alguém que Deus escolheu para fazer a diferença. Você, conforme a palavra de Deus fala em Apocalipse 1:6, que nós somos reis e sacerdotes. Então cumpra com esse chamado, não tenha medo de pregar, pregue a palavra, não tenha medo de louvar, louve ao nome do Senhor, não tenha medo de orar,
ore até ele responder, porque do Senhor vem a tua vitória. Não coloque nada na frente daquilo que Deus te deu, mas coloque sempre em primeiro lugar o chamado que ele lhe confiou. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.